Olá pessoal, Paz do Senhor, missionário Vini Silva. Deixa eu falar aqui um tema que me perguntaram de novo, então vou fazer um vídeo que eu sempre respondo quando me perguntam nas lives. Mas eu vou fazer um vídeo aqui para deixar logo aqui, né, salvo. A Bíblia, toda ela é um livro profético. A Bíblia inteira é profética, tem profecias, todos os livros? Sim. Já digo aqui e afirmo que toda a Bíblia tem profecia, portanto, a Bíblia inteira é um livro profético. O Velho Testamento nem se fala, é profecia do começo ao fim, e no Novo Testamento também, Apocalipse, então, né, não precisa nem falar. Por que eu digo isso? Porque me pagaram para eu entrar num debate, a pessoa queria que eu debatesse com as pessoas que estavam lá, e eu fui, o debate estava ao vivo, e eu fui achando que eram crentes, né, que eram pessoas que conheciam a Bíblia. E para o meu susto, para a minha surpresa, quando eu entrei, esse herege que se diz professor e que, né, faz culto de si mesmo, como diz a Bíblia, ele estava fumando. Aí eu já achei aquilo estranho. Perguntei, ué, você fuma? Ele respondeu, eu fumo, bebo e me prostituo. E aí eu vi a armadilha que eu tinha caído, né? Não estava no terreno do inimigo. Mas há 42 anos que Deus vem me preparando para isso, então sem problema nenhum. O problema é que ele tem o gado dele, ele tem os hereges dele. Os hereges, eles vão sempre ouvir um outro herege, e que os domine. E isso é normal. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Né? Quem é do diabo, ouve a palavra do diabo. Enfim, quando ele viu que eu estava refutando, ele começou a me xingar, mas me xingou de coisas pesadas. Cortou meu microfone, me tirou da live, e quando me tirou da live, me xingou mais ainda. E é claro que os filhos do diabo, como ele, bateram palma. E por que eu digo que ele é filho do diabo? Porque é a única pessoa que eu vi blasfemar contra o Espírito Santo. Lá em Mateus 12 diz que não há salvação para quem blasfema contra o Espírito Santo. Enfim, e qual era o tema principal? Ele dizendo que a Bíblia não era de Deus, não era profética, que Jesus não tinha ascendido aos céus. Aliás, os vídeos que ele faz é sempre assim: Jesus, um assassino, Jesus casado com filho, Jesus matava crianças e coisas terríveis. Quanto ao Espírito Santo, então, nem se fala. Eu não vou citar o nome dele porque ele traz heresias destruidoras, como diz o Novo Testamento. Então, por exemplo, e aí eu dei o exemplo de 2 de Pedro. Aliás, 2 de Pedro já tem uma profecia aqui, ó, sobre ele mesmo. 2 Pedro 2 diz assim, 2:1, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. E ele se declara mestre, não sei de quê. Diz que fala grego, mas não fala. Se botar um grego raiz para conversar com ele, não sai nem do lugar. Então a Bíblia é profecia, carta de Pedro, haverá no futuro entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Esse versículo, 2 Pedro 2:1, parece que foi escrito para ele. Porque ele é exatamente isso, um falso profeta, um falso mestre, introduz heresias destruidoras e nega a soberania e o próprio Senhor Jesus e atrai para ele seguidores, e sobre ele mesmo a destruição repentina não tarda. Então, esse é um homem que, em breve, ele vai conhecer o pai dele, que é o diabo, por toda a eternidade. Então, o que acontece é o seguinte, aí eu dei exemplo de 2 de Pedro 1:20, que diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-la, Pedro falando, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Aí ele fez um escarcéu, né? Está falando de profecia, não está falando da Escritura, mas Pedro está dizendo as profecias da Escritura, e toda a Escritura é profética. Aí ele começou a rir, é profética, quer dizer, que qual o livro que é profético do Novo Testamento, da Escritura? Todos. Então, sabe, esses hereges, eles só querem bater de frente com a palavra de Deus. Eles não têm interesse na verdade. O interesse deles é ofender, xingar Deus e tentar, de alguma forma, desmerecer a soberania de Deus e a palavra de Deus. Então ele sempre vai vir com blá, 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 que só os hereges, que os cegos como ele, vão segui-los. Então ele está dizendo que nenhuma profecia da Escritura. Mas aí você vai também aqui, 2 Timóteo 3,16 também diz toda a Escritura, aí não tem profecia, né? E aí ele vai dizer o que é aqui. Aí vai inventar, dizendo que, né, no original não era assim, sempre vem com essa desculpa. Aí, e no caso dele, querendo vender os livros dele, usando o nome de Jesus, a quem ele combate, para vender os seus livros. Além de tudo, é um derrotado. Então diz, toda escritura é dada por inspiração de Deus e proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é dada por inspiração de Deus. Acabou. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, tanto que as profecias do Velho Testamento todas se cumprem. Aquelas que ninguém achava que teria como se cumprir, se cumpriram. Agora, os hereges vão dizer que não, vão inventar coisa. A Bíblia, ela se estuda através da própria Bíblia. Não é com livros escritos por hereges e ateus. É pela própria Bíblia. Em Gálatas 1,11, olha aí, tanto Timóteo como Gálatas, como Pedro, são Novo Testamento. Toda a Escritura, todo o Novo Testamento é profético. Gálatas 1,11, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Você vai lá em Mateus, tem as profecias da bem-aventurança, livro profético. Você vai em Mateus 7,15 também, de lá, cautelai-vos contra os falsos profetas. Deus nos avisando para tomarmos cuidado com esses mestres de Araque. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelha, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Profecia. Deus está falando para a gente tomar cuidado com esse tipo de gente. Eles vêm manso, falando educado, mostrando livro, escrito, diploma, mas no fundo eles são lobos devoradores, que só quer afastar você do caminho da verdade e te lançar para o inferno junto com eles. Marcos tem cheio de profecia. Jesus, por exemplo, ele prediz a sua morte, como seria a profecia. Lucas, a mesma coisa, a vinda do reino de Deus, lá em Lucas 17:20. Interrogado pelos fariseus quando sobreviria o reino de Deus, a Jesus diz, vai acontecer isso, isso, isso. Profecias. João, a mesma coisa, vos digo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então Jesus, não só mostrando que ascendeu os céus, como iria enviar o Espírito Santo, profecia, e por aí vai. Eu não quero, só vou dar alguns exemplos aqui, porque senão vai ficar muito grande. Atos dos Apóstolos, mais 1,8, mas receberei o poder a descer sobre vós o Espírito Santo, olha aí. Todos os livros do Novo Testamento são proféticos, Romanos 2,5. Mas segundo a tua dureza, coração impenitente, acumula contra ti ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Olha aí, é profecia ou não é?
E aí, própria segunda de Pedro, né, quando diz que toda a profecia, a profecia da Escritura é inspirada por Deus. Como eu li aqui, no próprio livro de Pedro, em 2 Pedro 2, olha que isso é profecia pura. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres. Está cheio. No grupo deles só tem, não é nem ateus, são hereges, pessoas que atacam, né, o Santo Espírito de Deus, o Senhor Jesus. E ele está dizendo, ó, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negar o soberano e por aí vai. Você vê Gálatas 1:8, essas pessoas são amaldiçoadas. Cuidado quando for lá ouvir, porque você vai receber a maldição delas, viu? Olha, se na macumba, na quimbanda, na umbanda, você é amaldiçoado se o pai de santo tocar um instrumento mágico dele, alguma coisa que ele falar em você, você é amaldiçoado na hora. Você se sentar na cadeira de um líder lá, de um tata, você é amaldiçoado. Imagine um apóstolo de Cristo falando isso. Como Gálatas 1:8 também, profecia, Novo Testamento, olha o que diz. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo, é o caso desse cara, com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. É justamente o que ele faz, ele corrompe o Evangelho de Cristo e ataca o próprio Senhor. Contudo, ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Esse pessoal já é todo amaldiçoado, eles são malditos. Eu não quero dizer o nome, mas tem aí 3 vídeos sobre ele aqui no canal, né? Você vai saber lá quem é. Então, são falsos mestres, são filhos do diabo, introduzidos no meio do povo de Deus para tentar destruir a fé daqueles que querem seguir a verdade de Deus. Então, claro que tem muitas pessoas que batem palma para ele, porque são pessoas perdidas, derrotadas, hereges como ele. Irmãos, aprenda uma coisa: você só vai aprender a verdade do Evangelho de quem prega o Evangelho, de quem crê 100% nas Escrituras Sagradas. Fora disso, não vá atrás desses falsos mestres, só porque ele fez um cursinho de igreja, de hebraico, de grego. Isso aí, ele usa o léxico, coisa que todo mundo que fez teologia usa. Quando eu quero saber alguma palavra em grego, koiné, em grego normal, em hebraico, eu tenho o léxico aqui para tirar alguma dúvida. Isso não é saber falar grego. Então, as pessoas se apegam nisso aí porque não tem outra coisa, para se dizer professor e mestre, que a gente sabe que não é. É só pegar alguém que conhece um pouco o Evangelho, como o próprio Caio Fábio, que tem as suas heresias também, que já esculhambou com ele. Essas pessoas estão desviando pessoas que estavam começando a aprender a verdade, né? Mas são pessoas malditas, a maldição está sobre eles, e em breve eles serão destruídos, muito em breve, para que parem de blasfemar contra a santidade do Senhor, contra o Santo Espírito de Deus. Então, pessoal, eu dei o exemplo aqui. Tudo que eu falo, é só ver todos os meus vídeos, é sempre baseado na Bíblia. Eu nunca evoco livro escrito, feito por homens, filósofos, historiadores, por ninguém. Eu sempre refuto ou ensino a Bíblia com a própria Bíblia. Então, aqui, tudo que eu falo, eu cito versículos. Essa é uma maneira de você ver se uma pessoa é herege, quando ela não cita versículos ou cita somente para combater. Então, nada que eu ensino aqui vem
da minha particular elucidação, do meu achismo, ou daquilo que eu creio, ou daquilo que eu aprendi com outros homens. É sempre tudo que eu aprendi com a própria palavra de Deus. E aí você decide quem você vai seguir. Se é a verdade do Evangelho, se são as profecias do Evangelho, escritas por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, ou se você vai seguir hereges malditos, amaldiçoados, filhos do diabo que já estão condenados. Aí é você que traça seu destino. Tá bom? Tomem cuidado e não tenham dúvidas. Toda a Bíblia, todo o Novo Testamento é inspirado por Deus e é um livro profético. Fiquem todos na paz. Eu volto daqui a pouco com outro vídeo. Vou nessa.